Você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaló, que vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações. Faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. A profecia é algo muito sério. A profecia é algo de muita responsabilidade. E a Bíblia, ela nos dá vários exemplos de profetas, homens de Deus, mas também ela nos adverte sobre os falsos profetas. Vamos ver logo após a vinheta. E nesse estudo nós vamos falar sobre um profeta, mas um profeta messiânico. Um homem que foi usado por Deus para anunciar a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus. Vamos ao tema de hoje ver quem é esse profeta. Profeta messiânico e sacerdote Zacarias. Nosso texto base está em Zacarias, capítulo 1, verso 1, que diz assim, olha, no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Então vamos lá. Esse Zacarias não é o pai de João Batista. Esse é o profeta e sacerdote Zacarias. Zacarias significa Senhor se lembra. É lindo você entender que Deus, ele se lembra. Deus, ele não se esquece de você. Deus não se esquece nem das obras que você faz. Isaías 49, de 14 a 16, fala assim. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor e o meu Senhor se esqueceu de mim. Olha só para você ver o que esse povo estava falando para Deus. O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Quantas pessoas já falaram isso para mim? Mas olha o que o Senhor fala. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele. Contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Eita, Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus que fala para você, e independente da situação que você está vivendo, Deus não se esqueceu de você. E olha, ainda Deus manda dizer para você que você está suportando, porque é Ele que tem te sustentado, é Ele que tem te ajudado, é Ele que tem te fortalecido. Então nós vamos entender que justamente o significado do nome Zacarias é Deus se lembra. Deus não se esquece. Nós temos um vídeo, vou deixar o link na descrição do vídeo, depois você vê. E aí a gente vê que o profeta Zacarias, esse sacerdote Zacarias, ele nasceu quando ele estava na Babilônia, ainda em exílio, e ele era da linhagem sacerdotal. Zacarias 1:7 diz assim, aos 24 dias do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, filho de Baraquias, ele era filho de Baraquias e deveria ser neto de Ido. Provavelmente, Ido ele era um sacerdote até mais conceituado do que de Baraquias. Mas é muito normal na Bíblia nós encontrarmos essas, falando dos seus descendentes. E Baraquias e Ido, eles eram sacerdotes. E eles eram sacerdotes da tribo de Levi. E o profeta Zacarias, o sacerdote, ele voltou, ele saiu da Babilônia acompanhado por Zorobabel e também pelo sumo sacerdote Josué, Zacarias 4:6. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E Zacarias, ele está aí profetizando para aquele homem que iria reparar, que iria restaurar o templo. E Zacarias, ele era um homem que tinha o coração nas coisas de Deus. E ele tinha que fortalecer
Não somente Zorobabel, ele tinha que fortalecer o povo de Israel, ele tinha que mostrar a importância de reconstruir, de voltar justamente lá para Jerusalém, para a reconstrução do templo. Zacarias 4:9. As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. É justamente Zacarias profetizando para Zorobabel. Zorobabel, você lançou o alicerce do templo, mas é você que vai terminar. E olha, Zorobabel, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Esse estudo eu vou deixar na descrição do vídeo o link, depois você vê. E nós vamos ver também que Zacarias foi um homem chamado desde jovem para trazer despertamento para o povo que estava voltando da Babilônia para Jerusalém. A primeira leva dos cativos da Babilônia estavam voltando para Jerusalém e o profeta e sacerdote Zacarias estava junto. Zacarias 2:4 e 5. E disse-lhe: corre, fala a este jovem, dizendo, era para o anjo falar com ele, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela, pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Olha que tremendo, louvado seja Deus. Deus estava falando para Zacarias, Zacarias, eu vou restabelecer a cidade de Jerusalém, ela vai ser gloriosa, ela vai ser tremenda, porque eu vou ser a proteção dela, eu vou ser como um muro de fogo ao redor dela. E a gente vê que Deus, quando ele usa um profeta, ele zela pela palavra dele para ele cumprir. Hoje muitas pessoas se nomeiam profeta porque Deus dá uma mensagem e essa pessoa, ela se nomeia profeta, mas a gente vê o exemplo dos profetas na Bíblia Sagrada. Como profeta, ele profetizou no tempo da restauração do povo de Israel pós-exílio, que saiu da Babilônia. A mensagem dele era a mensagem de encorajamento. Encorajar o povo a reconstruir o templo, encorajar o povo a voltar para Jerusalém. E o povo estava desanimado. A reconstrução do templo ficou parada por 14 anos. E ele foi profeta para encorajar aquele povo. Mas tem uma coisa. Ele foi usado por Deus para chamar aquele povo ao arrependimento. Zacarias 1:3 e 4. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha, Deus mandando ele transmitir a mensagem. O profeta ele tem que transmitir a mensagem na íntegra, mas somente aquilo que Deus manda dizer. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como os vossos pais, os quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. E o profeta Zacarias estava falando para eles, voltem-se para o Senhor. Não sejam como o pai de vocês, que o Senhor mandava voltar para ele e o povo não ouvia, o povo não escutava e o povo fazia aquilo que ele queria. Então Zacarias, além dele estimular o povo, além dele animar, dele fortalecer o povo, ele falava de arrependimento. É necessário, porque é o arrependimento que nos faz voltarmos para Deus. E Zacarias, quando eu falei que ele era um profeta messiânico, é porque ele falou sobre a vinda do Messias. Zacarias é o único considerado profeta menor, não porque ele era menos importante do que os outros, mas porque no livro dele, o próprio livro que ele escreveu, só tem 14 capítulos. Eu vou citar algumas profecias de Zacarias sobre a vinda do Messias, sobre o tempo do Messias aqui na Terra. Eu aconselho você, leia o livro de Zacarias, só tem 14 capítulos, mas não leia com pressa, leia com calma. Zacarias 3 e 8, fala assim, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo.
Ele estava falando da vinda do nosso Jesus. E eu peguei somente algumas profecias, tá? E ele fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Zacarias 9:9. Fala assim: alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Profecia, ela foi citada também lá em Mateus 21:4 e 5, sendo repetida no Novo Testamento. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, quem que disse? Olha só, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Lembra que nós acabamos de ler em Zacarias 9:9? Então nós estamos confirmando no Novo Testamento a profecia de Zacarias. E o cumprimento desta profecia, vamos ver? Mateus 21:7-9. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Quem trouxe foram os discípulos. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. É interessante porque quando Deus fala através de um homem, através de um profeta, homem de intimidade com Deus, homem que tem vida íntegra, homem que dá testemunho do Deus Todo-Poderoso, as palavras que saem da boca de Deus se cumprem. O profeta Zacarias, ele também falou sobre a traição que Jesus iria sofrer. Zacarias 11:12 diz assim: porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Você lembra? Quem que recebeu 30 moedas de prata? Quem que traiu Jesus? Judas. Judas recebeu. Vamos ver esse cumprimento em Mateus 26:15. O que me dareis caso eu vou-lhe entregue? E lhe pagaram o preço, 30 moedas de prata. E Jesus foi traído por Judas, e Jesus foi vendido por Judas por 30 moedas de prata. Mas também, olha que tremendo a gente entender. Zacarias, ele falou sobre a morte de Jesus. É lindo esse versículo. Eu peguei o versículo 6 e 7, nós vamos entender. Zacarias 13, verso 6 e verso 7. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Olha o que ele já estava mostrando. Dirá ele, são feridas com que fui ferido, em casa dos amigos meus. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Essa profecia, vamos ver o cumprimento do versículo 7. Que diz assim em Mateus 26:31. Então Jesus lhes revelou, ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Olha o cumprimento. E o versículo 6, quando Jesus fala, que feridas são estas nas tuas mãos? Você lembra que Jesus foi traspassado? Você lembra que Jesus foi pregado numa cruz? E ainda que feridas são essas nos seus pés? Olha já, Zacarias falando o que iria acontecer com o nosso Senhor. Mas esta profecia, esta parte dele falar, são feridas com que fui ferido na casa de amigos meus, só vai se cumprir quando o povo de Israel estiver convertido ao Senhor. Profecia sobre a conversão dos judeus é quando vai se cumprir. Zacarias 12:10 fala assim, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele.
como quem planteia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. É quando eles olharem, eles vão ver as feridas de Jesus, eles vão ver a marca de que Jesus foi traspassado, e eles não vão suportar, eles vão chorar amargamente, eles vão se lamentar, como se chora pelo primogênito. É versículo que ainda vai se cumprir, esta profecia ainda vai se cumprir. Também tem sobre o Messias habitar com seu povo na terra. Zacarias 2:10, que diz assim: exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Esse versículo se cumpriu em partes. Vamos lá, João 1:14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a gente pega essa parte falando sobre a vinda de Jesus, o Verbo se fez carne, Jesus nasceu, Jesus cresceu e Jesus morreu. Mas ela também vai se cumprir no reinado de Cristo. Apocalipse 21:3, que diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha que tremendo! Aqui já está falando do milênio. Então é uma parte que a gente viu que Jesus veio, Jesus nasceu, cresceu e morreu, né? Aí ele ascende ao céu, mas isso ele ainda vai retornar para que se cumpra esta parte de Apocalipse, capítulo 21, verso 3. E a profecia sobre a grande tribulação, Zacarias já fala, Zacarias 13:8, diz assim: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Isto é sobre a grande tribulação. Vamos ver uma profecia sobre o milênio, aonde Jerusalém será a sede do governo milenal e também mundial. De quem? De Cristo. Cristo será o rei. Zacarias 8:3-22. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Essa profecia vai se cumprir no milênio, né? E a gente vê que lá no milênio não vai haver idolatria. Zacarias 13:2 também é para se cumprir. Fala assim: e acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que tirarei da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Não vai haver idolatria. É uma profecia ainda a se cumprir, mas depois do arrebatamento da igreja. Profecia sobre o reinado do Senhor. Zacarias 14:9, aí fala assim, ó, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Nós vamos concluir. Quantas profecias no livro de Zacarias já se cumpriram? Tem poucas a se cumprir, e principalmente depois do arrebatamento da igreja. No livro de Zacarias existem citado 8 visões e 28 profecias messiânicas e escatológicas. São coisas do fim dos tempos, né? Eu não falei sobre as visões, mas vai ficar para um próximo estudo. O profeta Zacarias, ele é autor, foi ele mesmo que escreveu o livro, e ele é considerado profeta menor. Lembra que eu falei para você por quê? Porque só tem 14 capítulos no livro dele. Foi um homem muito usado por Deus. Ele foi usado por Deus para incentivar o povo a reconstruir o templo. Ele foi usado por Deus para incentivar o povo a voltar para Jerusalém. E Deus deu várias revelações sobre os acontecimentos futuros e também sobre o acontecimento messiânico.
Zacarias, um profeta e sacerdote, um homem dedicado e consagrado ao Senhor. Que nós possamos ser dedicadas ao Senhor, que nós possamos nos consagrar ao Senhor, para podermos viver diante do Senhor, desfrutar da presença do Senhor e ser usada pelo Senhor para fazer a obra dele. Eu vou deixar na descrição do vídeo o Deus não se esquece, que eu comentei, e vou deixar de Zorobabel, não por força nem por violência. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.